manhã do dia 1º de dezembro de 1948, um cadáver foi encontrado na praia de Somerton, em Adelaide, na Austrália. Mesmo 60 anos mais tarde, as circunstâncias da morte do sujeito jamais foram explicadas e o próprio morto jamais foi identificado. O defunto encontrado na praia aparentava ter entre 40 e 45 anos. Tinha 1,80 m e estava em perfeita condição física, com ombros largos e fortes músculos. Não havia nenhum sinal de combate no corpo, nenhum ferimento, sangramento, cortes no tecido da roupa ou qualquer coisa que indicasse uma altercação física como causa da morte. Ao ser encontrado, o defunto estava com as pernas cruzadas e apontadas para o mar, com um cigarro apoiado atrás da orelha. Em seus bolsos, um vale-transporte de ônibus, uma passagem de trem, um pente, um pacote de chiclete, um maço de cigarros e uma caixa de fósforos. Apesar de todos estes itens, não havia absolutamente nada que identificasse o homem. Ele não tinha carteira, nem nenhum cartão portando seu nome. Nem mesmo as roupas, que eram claramente de alta qualidade, acessíveis apenas a alguém com muito dinheiro, tinham qualquer etiqueta que identificasse ao menos onde ele as comprou. A polícia interrogou testemunhas que passaram pela região na noite anterior. Algumas pessoas viram o corpo horas antes dele ser encontrado, mas não tinham certeza se o homem estava bêbado ou dormindo, e ninguém foi averiguar de perto. A polícia conduziu o corpo para um médico legista, para o processo de autópsia e novas tentativas de identificar o homem. Todas falharam. Nem mesmo a arcada dentária da misteriosa vítima serviu para identificá-lo. Ela não bateu com nenhuma do registro da polícia. A polícia australiana divulgou a fotografia do homem ao redor do mundo e ainda assim ninguém jamais o identificou. Era como se ninguém no mundo inteiro conhecesse a vítima. E ainda havia o mistério da causa da morte. Por causa da boa condição física do homem e da falta de ferimentos no corpo, a hipótese de morte por causas naturais ou violentas foi descartada. Sobrava a hipótese do sujeito ter sido envenenado. Mas por quem e por quê? A examinação do corpo da vítima foi igualmente problemática. De acordo com o relatório do legista, os órgãos internos do sujeito estavam muito congestionados, com alguns órgãos tendo triplicado de tamanho. E apesar de até encontrar no estômago do homem a sua última refeição, o legista foi incapaz de identificar na comida ou no próprio corpo o hipotético veneno que o teria matado. E mais significantemente, não havia nenhuma evidência de vômito ou convulsão no corpo, os principais sinais de envenenamento. Como alguém poderia ter envenenado este homem de forma que a substância usada não fosse detectada por especialistas em toxicologia, nem causasse efeitos condizentes com o envenenamento? Sem elucidar a causa da morte, e incapaz de identificar o homem, o médico legista autorizou que o corpo fosse embalsamado. Foi a primeira vez na história da polícia australiana que tiveram que usar esse protocolo. O mistério do homem de Somerton foi temporariamente esquecido até o dia 14 de janeiro de 1949, quando os funcionários da estação ferroviária de Adelaide descobriram em um dos guarda-volumes uma mala marrom com etiqueta removida que pertencia ao morto. Nela foram encontrados vários itens comuns de um viajante, como roupas ou instrumentos de barbear, e alguns não tão comuns, como uma faca de cozinha que havia sido afiada para aparentemente servir como instrumento de autodefesa, e tesouras comumente encontradas em navios mercantes. Assim como as roupas do morto, todas as roupas da mala tiveram suas etiquetas removidas. Mas o que realmente deixou o caso ainda mais misterioso foi a descoberta de um compartimento secreto num dos bolsos da calça do morto. Nela, a polícia encontrou um pedaço de papel com as palavras Taman Shud. Tradutores convocados pela polícia explicaram que a expressão significa terminado ou acabado e que aparece na última página de um livro de poesias persas chamado Rubaiyat. A polícia informou o público sobre este novo detalhe da investigação, o que causou um homem a revelar que havia encontrado no banco traseiro de seu carro uma cópia do tal livro.
Seu carro estava estacionado na região onde o corpo foi encontrado na mesma noite em que o homem morreu. Exames microscópicos revelaram que, de fato, o pedaço de papel encontrado com o morto pertencia àquele livro. Na capa do livro, a polícia percebeu marcações bem claras feitas a lápis. Ao expor o livro à luz ultravioleta, percebeu-se que as marcações eram um código. E até hoje o código jamais foi solucionado. Um homem nunca identificado, morto de forma misteriosa, trazendo em um bolso secreto um pedaço de papel arrancado de um livro cuja capa teria sido usada para escrever um código que até hoje ninguém foi capaz de decifrar. E fica a pergunta: que diabo é isso?